Ela chegou de ônibus, com um vestido simples e um sorriso discreto. A noiva a viu entrar e não conseguiu esconder o desprezo. Na frente de todos os convidados, apontou o dedo e disse: "Quem deixou essa mulher entrar aqui? Olha o estado dela." O salão riu. Ninguém a defendeu. Ela apenas abaixou a cabeça e caminhou devagar até a mesa de honra. Foi só quando o microfone foi entregue a ela que o silêncio tomou conta do lugar. O casamento de Rafaela Monteiro e Henrique Cavalcante era o evento do ano em Campinas. Não havia exagero nisso. O salão contratado custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano inteiro. Flores importadas da Holanda cobriam cada centímetro das mesas. A lista de convidados tinha 240 nomes, todos selecionados com o mesmo cuidado cirúrgico que Rafaela aplicava a tudo na vida. Médicos, empresários, advogados bem-sucedidos, influenciadores com seguidores suficientes para dar visibilidade ao evento. Cada detalhe havia sido planejado para comunicar uma mensagem simples: nós chegamos. Rafaela tinha 28 anos e crescerá em uma família de classe média que lutou muito para parecer mais do que era. Esse esforço deixou marcas. Ela aprenderá desde cedo que aparência era poder, que as pessoas julgavam pelo que viam antes de qualquer outra coisa, e que era possível construir respeito através da imagem certa, das roupas certas, das amizades certas. Henrique era a peça final desse quebra-cabeça. Médico cardiologista, filho de uma família tradicional de São Paulo, com um sobrenome que abria portas. Ela o amava, sim, mas também sabia exatamente o que ele representava para o futuro que ela havia planejado. O dia do casamento começou perfeito. O tempo colaborou. O céu de outubro estava limpo, com aquele azul que parece pintado. Rafaela passou 4 horas se preparando. O vestido era italiano, com bordados à mão ao longo de toda a saia. A maquiagem tinha sido feita por uma profissional que atendia celebridades. O cabelo, preso em um coque elaborado com pequenas flores brancas entrelaçadas, levou mais de 2 horas para ficar pronto. Quando ela entrou no salão para a cerimônia, ouviu aquele suspiro coletivo que havia imaginado a vida inteira. As pessoas se viraram. Câmeras foram levantadas. Alguém murmurou linda perto o suficiente para ela ouvir. Foi o momento mais próximo da perfeição que ela já havia vivido. A cerimônia foi linda. O padre falou por 20 minutos sobre amor, compromisso e respeito. Henrique chorou quando ela chegou ao altar, o que ela não havia esperado e que a fez amar ele um pouco mais naquele instante. Disseram os votos. Trocaram as alianças. Quando ele a beijou, o salão aplaudiu. Foi durante o coquetel, naquela hora fluida entre a cerimônia e o jantar, quando as pessoas circulam com taças de champanhe e a tensão do ritual se dissolve em conversa, que ela chegou. Ninguém a esperava. Ninguém, exceto Henrique, que ficou completamente imóvel quando a viu entrar pela porta lateral do salão. Ela tinha uns 60 e poucos anos, talvez mais. Cabelos brancos, presos atrás com um clipe simples de plástico marrom. O vestido era de um azul desbotado, o tipo de tecido que já foi lavado tantas vezes que perdeu a textura original. Sapatos baixos, de couro escurecido pelo uso. Carregava uma bolsa de tecido no ombro, o tipo vendido em feiras, com uma estampa floral que havia desbotado junto com o vestido. Entrou devagar, olhando ao redor com a calma de quem não sente necessidade de justificar sua presença em lugar nenhum. O problema foi que ela entrou justamente quando Rafaela estava de costas para a porta, conversando com a madrinha e 2 amigas do trabalho. Uma das amigas viu primeiro. Depois a madrinha. Houve um silêncio curto, aquele silêncio específico que acontece quando as pessoas não sabem o que fazer com o que estão vendo. Rafaela notou o silêncio antes de se virar. Quando se virou e viu a mulher parada ali, com aquele vestido azul desbotado em meio a um salão de 240 pessoas todas vestidas para impressionar, algo nela reagiu de forma instintiva, visceral, antes que qualquer pensamento consciente tivesse tempo de se formar. "O que é isso?" ela disse, com voz alta o suficiente para que as pessoas ao redor ouvissem. A mulher a olhou. Não havia susto no rosto dela. Nem constrangimento. "Quem deixou essa mulher entrar aqui? Olha o estado dela." Rafaela disse, e a voz saiu mais alta do que pretendia, ou talvez exatamente tão alta quanto pretendia, naquele momento em que a raiva e o orgulho tomaram o controle. "Isso é um casamento particular. Há uma lista de convidados. Você tem convite." O salão havia ficado quieto. Não completamente, porque 240 pessoas nunca ficam completamente quietas, mas quieto o suficiente. Cabeças se viraram. Conversas foram interrompidas. Um garçom com uma bandeja de champanhe parou no meio de um passo. A mulher não respondeu imediatamente.
Apenas continuou olhando para Rafaela com aquela calma que, de alguma forma, tornava o silêncio ainda mais pesado. Eu disse, você tem convite? Rafaela repetiu. Tenho, a mulher disse. Voz tranquila. Nem defensiva nem agressiva. Deixa eu ver. A mulher abriu a bolsa de tecido devagar e tirou um envelope branco. Dentro havia um cartão, o mesmo cartão creme com letras douradas que Rafaela havia escolhido pessoalmente. O cartão que custará R$ 12 a unidade e que havia sido enviado apenas para pessoas na lista. Rafaela olhou para o cartão. Depois para a mulher. Depois para o cartão novamente. De onde você tirou isso? Ela disse. Me foi entregue. Por quem? Antes que a mulher pudesse responder, uma mão pousou no ombro de Rafaela. Era Henrique. Ele havia atravessado o salão em silêncio e agora estava ao lado dela, e havia algo no rosto dele que ela não conseguia identificar de imediato. Não era raiva. Era algo mais complexo, uma mistura de coisas. Rafa, ele disse, baixinho. Para. Henrique, essa mulher. Para, ele repetiu. E havia uma firmeza na voz dele que ela raramente havia ouvido. Ele se virou para a mulher de vestido azul e a abraçou. Não um abraço protocolar de apresentação, mas um abraço de verdade, demorado, com as duas mãos nas costas dela. Dona Teresa, ele disse. Você veio. Claro que vim, ela disse, no mesmo tom tranquilo de antes. Eu prometi. Rafaela ficou olhando para o marido abraçar aquela mulher como se o chão sob seus pés tivesse mudado de ângulo. Ao redor, o salão começou a retomar o murmúrio, mas diferente de antes. Agora havia uma tensão ali, aquela sensação coletiva de que algo havia acontecido que as pessoas ainda não entendiam completamente, mas que sentiam que era importante. Henrique se afastou do abraço e se virou para Rafaela com um rosto que ela nunca havia visto nele. Não era raiva. Era decepção. Uma decepção quieta, quase triste. Ela é Teresa Saraiva, ele disse. Minha madrinha. Henrique Cavalcante havia crescido em dois mundos ao mesmo tempo. O mundo que as pessoas viam era o do pai médico, da mãe advogada, do apartamento no Cambuí, das viagens de férias, do colégio particular com piscina olímpica. Esse era o mundo que aparecia nas fotos, nas conversas de família, no currículo que ele construiu ao longo de 32 anos. O outro mundo era menor, mais silencioso, e quase ninguém sabia dele. Teresa Saraiva havia sido empregada doméstica na casa dos Cavalcante por 23 anos. Chegou quando Henrique tinha 4 anos, saiu quando ele tinha 27, 2 anos depois de ele entrar na faculdade de medicina. Era uma mulher do interior de Minas Gerais, filha de lavradores, que havia chegado a Campinas com 18 anos e um caderno de endereços com 3 nomes. O nome dos Cavalcante era um deles. Ela havia cuidado de Henrique com uma dedicação que a própria mãe dele, sempre ocupada entre plantões e audiências, não conseguia replicar. Teresa era quem o buscava na escola quando ele esquecia o lanche. Quem ficava acordada com ele quando tinha febre. Quem ouviu, com paciência e sem julgamento, os medos de um adolescente que não sabia como dizer ao pai que tinha medo de não ser bom o suficiente. Quem apareceu na formatura da medicina quando ele olhou para a plateia e a viu sentada no fundo, com um buquê de flores que ela havia comprado com o próprio dinheiro, chorando com aquele orgulho discreto que ela nunca havia conseguido esconder completamente. Ele a chamava de madrinha desde os 8 anos, depois de um dia em que ela o havia defendido de um primo mais velho que o intimidava nas reuniões de família. O apelido pegou. Ela nunca o corrigiu. Quando ele e Rafaela começaram a planejar o casamento, Henrique havia mencionado Teresa uma vez. Apenas uma vez. Tem uma pessoa que eu preciso convidar. Ele havia dito. Quem? Minha madrinha. Teresa. Rafaela havia processado o nome sem contexto. Madrinha. Ela havia assumido que era alguma parente distante, talvez uma tia mais velha do interior. Havia dito claro, coloca na lista e seguido em frente para a próxima decisão sobre o cardápio. Henrique não havia entrado em detalhes naquele momento. Parte dele queria, mas havia algo em Rafaela, em certos momentos, que sinalizava que aquela não era a conversa certa para aquela hora. Ele havia adiado. E continuado adiando. O convite havia sido enviado. Teresa havia ligado para confirmar presença com aquela voz calma de sempre. Ele havia ficado feliz. E havia ficado com aquele nó no estômago que acompanha as coisas que a gente adia demais. Rafaela ficou imóvel por alguns segundos depois que Henrique disse o nome dela. Ao redor, as pessoas tentavam parecer que não estavam prestando atenção, o que é impossível quando 240 pessoas estão no mesmo salão e um drama acabou de acontecer no centro dele. Havia olhares de canto.
Copos de champanhe parados no meio do gesto de beber. Sua madrinha. Rafaela repetiu. A voz saiu neutra, o tipo de neutro que é esforço puro. Sim. Você nunca me disse que sua madrinha era. Ela parou. Era o quê, Rafa? Henrique disse. E havia um peso na pergunta. Ela não terminou a frase. Não porque não soubesse o que ia dizer, mas porque, no segundo em que o rosto de Henrique se fechou daquele jeito, ela entendeu que o que ela ia dizer não deveria ser dito. Não aqui. Não agora. Talvez nunca. Teresa observava as dois com aquela calma que era. Rafaela começava a perceber, não indiferença, mas algo mais parecido com experiência. O tipo de calma que se constrói ao longo de décadas de saber exatamente onde você está e não pedir desculpas por isso. Vou encontrar meu lugar. Teresa disse, suavemente. Não precisa se preocupar. E foi. Sem pressa. Sem olhar para trás. Rafaela ficou olhando para ela se afastar em direção às mesas, com aquele vestido azul desbotado entre todos aqueles tecidos caros, e sentiu alguma coisa que ela não conseguia nomear direito. Não era culpa ainda. Culpa viria depois. Era mais a sensação de ter feito algo irreversível sem entender completamente o que era. Henrique. Depois ele disse. A voz estava firme, mas não cruel. Agora não. O jantar começou. As pessoas foram para suas mesas. O DJ trocou a música ambiente por algo mais animado. Os garçons começaram a circular com as entradas. A conversa foi retomando o volume normal, e quem não havia estado perto o suficiente para ver o que havia acontecido não sabia de nada além de um rumor vago. Teresa estava sentada à mesa 18. Não era a mesa de honra, que ficava na frente do salão e tinha lugar para a família mais próxima. A mesa 18 ficava mais ao fundo, próxima à saída dos fundos, onde o ar-condicionado não chegava tão bem. Era, sem que ninguém houvesse planejado assim explicitamente, a mesa das obrigações, o contador da empresa do pai de Henrique, 2 colegas de faculdade com quem ele havia perdido contato, uma prima de 3º grau de Rafaela que havia aparecido no convite porque a mãe insistiu. Ninguém à mesa de Teresa a conhecia. Ela se apresentou com um sorriso simples, respondeu às perguntas básicas sem oferecer mais informação do que o necessário, e comeu o jantar com a compostura de quem está completamente à vontade, sendo quem é em qualquer lugar onde esteja. A prima de 3º grau de Rafaela, uma mulher de 45 anos chamada Conceição que tomava vinho branco com uma velocidade preocupante, perguntou. E você, como conheceu os noivos? Conheço o Henrique desde pequeno. Teresa disse. Família. Não exatamente, uma pausa. Trabalhei muitos anos com a família dele. Conceição processou isso com o tipo de expressão que as pessoas fazem quando processam algo que não esperavam e não sabem como reagir. Ah, ela disse. E não disse mais nada. Teresa não se incomodou. Pegou o copo de água, tomou um gole, e olhou para o centro do salão onde Henrique e Rafaela estavam cumprimentando convidados com aquela circulação obrigatória dos noivos. Ela observou o rosto de Henrique com atenção, a maneira como ele sorria para as câmeras mas mantinha um canto da expressão fechado, aquele canto que ela conhecia desde que ele era criança e que aparecia toda vez que ele estava segurando alguma coisa. Ela havia visto aquele rosto muitas vezes ao longo de 23 anos. A parte dos discursos chegou por volta das 22 horas. O pai de Henrique foi o primeiro. Um homem alto, com cabelos grisalhos e a postura de quem passou décadas sendo a pessoa mais importante em qualquer sala onde entrava. Falou por 7 minutos sobre família, sobre legado, sobre como tinha orgulho do filho. Elegante, bem articulado, certo tom de emoção calculada. As pessoas aplaudiram. A mãe de Rafaela foi a segunda. Chorou desde o primeiro segundo, o que fez as pessoas rir com carinho. Falou sobre como a filha sempre havia sido determinada, sobre como Henrique era o homem que ela havia pedido em suas orações. Mais aplausos. O padrinho, amigo de Henrique desde o 2º ano de medicina, contou histórias do internato que deixaram o salão rindo. Citou uma frase de algum filósofo que provavelmente havia encontrado numa pesquisa rápida na internet, mas soou bem. Aplausos. Então o mestre de cerimônias, um rapaz de terno cinza com um sorriso profissional, se aproximou do microfone e disse algumas palavras de alguém muito especial para ele. Dona Teresa Saraiva. Houve um silêncio. Não o silêncio de expectativa que havia seguido os outros discursos. Era um silêncio diferente, mais tenso, carregado de memória recente. As pessoas que haviam estado perto o suficiente para ver o que havia acontecido no coquetel se lembraram. As outras perceberam que havia algo ali que não entendiam ainda. Rafaela, sentada à mesa de honra,
ficou completamente imóvel. Teresa se levantou da mesa 18 devagar. Não havia pressa em nenhum movimento dela. Caminhou até o centro do salão com aquele vestido azul desbotado, pegou o microfone que o rapaz de terno cinza ofereceu e olhou para o salão por um momento antes de começar a falar. Boa noite, ela disse. Voz clara, sem nervosismo. Meu nome é Teresa. Conheço o Henrique desde que ele tinha 4 anos. Uma pausa. Eu fui empregada doméstica na casa da família Cavalcante por 23 anos. O salão ficou quieto de um jeito que salões raramente ficam. Não vou fingir que isso é um detalhe sem importância esta noite, ela continuou, sem mudar o tom. Algumas de vocês me viram entrar mais cedo, e viram o que aconteceu. Não vou falar sobre isso. Não é o que importa. Rafaela sentiu o sangue subir ao rosto. O que importa é que este menino... Ela olhou para Henrique, e havia algo no rosto dela que fez algumas pessoas na plateia piscarem mais rápido do que o normal. Foi um dos maiores presentes que a vida me deu. Não porque eu precisava de um propósito. Eu já tinha os meus. Mas porque ele me ensinou coisas que eu não esperava aprender. Ela fez uma pausa. Não a pausa calculada de quem está fazendo teatro. A pausa de quem está escolhendo as palavras com cuidado porque elas importam. Quando ele tinha 12 anos, ele quebrou um vaso da sala enquanto jogava bola dentro de casa, coisa que eu havia proibido 6 vezes. O vaso era caro, era da mãe dele, e ele sabia que eu ia levar a culpa se ela chegasse e visse o que havia acontecido. Então ele sentou na cozinha e esperou a mãe chegar. Contou tudo antes mesmo de ela perguntar. Levou o castigo. E depois veio até a cozinha e disse, Teresa, desculpa por te colocar nessa posição. Ele tinha 12 anos. Alguém na plateia ri baixinho. O tipo de riso que é mais carinho do que diversão. Quando tinha 16, descobriu que eu estava economizando para pagar o curso técnico de enfermagem da minha filha. Ficou sabendo por acidente, ouvindo uma conversa que não era para ele. Semanas depois, apareceu com um envelope. Disse que havia feito bicos nos finais de semana durante 2 meses. Eu não quis aceitar. Brigamos. Ele disse, a senhora vai aceitar porque a Cláudia merece, e eu quero ajudar, e não tem nada de errado nisso. Eu aceitei. Outra pausa. Minha filha Cláudia hoje é enfermeira-chefe no Hospital das Clínicas de Campinas. O salão ficou completamente quieto. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Teresa disse, e os olhos dela encontraram brevemente os de Rafaela antes de voltarem para o centro do salão. Estou aqui porque um homem que conheço há 28 anos me pediu para vir. E quando ele pede, eu venho. Simples assim. Ela respirou fundo. Henrique, eu não sei o que o futuro vai trazer. Nunca sei. Mas eu sei que você é feito de uma matéria boa. Você aprendeu a olhar para as pessoas como pessoas. Espero que você nunca esqueça disso. E espero que você escolha, todo dia, ser ao lado de alguém que te lembre quem você é quando você esquece. Ela olhou para Rafaela. Não com raiva. Não com triunfo. Com algo que Rafaela, sentada àquela mesa de honra com 239 pares de olhos indo e vindo entre elas duas, não conseguiu identificar de imediato. Parabéns, Henrique. Você merece ser feliz. Ela devolveu o microfone. Voltou para a mesa 18. Sentou. Pegou o copo de água. O salão ficou em silêncio por 3, 4 segundos. E então alguém começou a aplaudir. Depois outro. Depois mais. Não o aplauso educado e ritmado dos discursos anteriores, mas aquele aplauso irregular, crescente, que acontece quando as pessoas não estão seguindo um protocolo, estão simplesmente reagindo ao que sentiram. Rafaela não aplaudiu. Ficou sentada com as mãos no colo, olhando para a toalha branca da mesa de honra, enquanto o salão ao redor dela fazia aquele barulho todo. Ao lado dela, Henrique aplaudiu. Com as 2 mãos. Com os olhos brilhando. Ela sentiu ele olhar para ela, mas não conseguiu levantar o rosto. Havia algo pesado demais naquele momento, alguma coisa que ela não sabia ainda como carregar. A noite continuou. O DJ voltou a tocar. As pessoas foram para a pista. O bolo foi cortado às 23 horas com toda a cerimônia esperada, a faca dourada, as fotos, o pedaço na boca do outro. Rafaela sorriu nas fotos. Ela sabia como fazer isso. Havia treinado a vida inteira. Mas havia um pensamento que ficava voltando, persistente e desconfortável como uma pedra no sapato. Ela havia chamado atenção para uma mulher na frente de 240 pessoas. Havia perguntado, com uma voz projetada para ser ouvida, quem havia deixado essa mulher entrar.
Havia olhado para o vestido azul desbotado com um desprezo que ela não havia tentado disfarçar. E essa mulher havia ficado de pé no centro do salão e contado a história de um menino de 12 anos que havia esperado a mãe chegar para assumir o que havia quebrado. Havia algo naquele contraste que Rafaela não conseguia sacudir. Por volta da meia-noite, enquanto o salão ainda estava cheio e a música ainda pulsava, Rafaela percebeu que Teresa não estava mais na mesa 18. Ela não disse nada para ninguém. Apenas foi até o balcão de bebidas, pediu um copo de água e olhou em volta com discrição. Depois foi até a área do corredor que levava ao banheiro feminino. Não estava lá. Foi até a saída lateral. Teresa estava do lado de fora, sentada num banco de madeira que o salão havia colocado na área de entrada para os fumantes, embora ela não fumasse. Tinha bolsa de tecido no colo e olhava para o estacionamento com aquela calma que parecia ser o seu estado natural. Rafaela ficou parada na porta por um momento. Oi, ela disse. A voz saiu pequena. Teresa se virou. Não pareceu surpresa. Oi, disse. Rafaela saiu do salão e ficou de pé ao lado do banco, sem saber se sentava ou ficava em pé. Ficou em pé. Eu preciso pedir desculpas, ela disse. Teresa não respondeu imediatamente. O que eu disse mais cedo foi errado. Rafaela continuou. A voz estava firme, mas havia um esforço visível para mantê-la assim. Eu não sabia quem a senhora era, mas isso não justifica. Não era sobre isso. Não. Teresa concordou. Simples. Sem dramaturgia. Eu me comportei de um jeito que... Ela parou. Respirou. Que não é quem eu quero ser. Teresa ficou em silêncio por um momento. Depois disse. Pode sentar, se quiser. Rafaela olhou para o banco. Olhou para o próprio vestido italiano com os bordados à mão. Sentou. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Do salão vinha o som abafado de uma música. Eu cresci tendo muito medo de não ter o suficiente. Rafaela disse. Não havia planejado dizer isso. As palavras saíram antes que ela decidisse deixá-la sair. Não dinheiro, necessariamente. É mais, não ser suficiente. Não chegar onde eu achava que precisava chegar. Eu acho que isso fez de mim uma pessoa que julga rápido demais pelo que vê. Teresa ouviu sem interromper. Isso não é desculpa. Rafaela acrescentou rápido. Estou só tentando entender o que aconteceu dentro de mim quando eu a vi entrar. Eu sei o que aconteceu. Teresa disse, sem julgamento na voz. Problema não é errar. O problema é quando a gente não para olhar de novo. Rafaela ficou olhando para o estacionamento. O Henrique está com raiva de mim. Ele está triste. Teresa corrigiu suavemente. É diferente. Pior. Às vezes sim. Outra pausa. A senhora realmente a ajudou a pagar o curso da sua filha? Rafaela perguntou. Com a ajuda do Henrique, sim. Mas foi ela quem estudou. Quem se formou. Quem construiu a carreira. Eu só tirei um obstáculo do caminho. A senhora fala de um jeito que parece muito simples. Não é simples. Teresa disse. Mas eu aprendi que complicar as coisas que são boas de fazer não ajuda ninguém. Você faz porque é certo. Ponto. Rafaela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse. O que eu faço agora? Teresa a olhou. Com o quê? Com o que aconteceu esta noite. Com o que as pessoas viram. Com o que o Henrique está sentindo. Com o Henrique, você conversa. Honestamente. Não como uma crise a ser administrada. Como duas pessoas que precisam se entender. E com o resto? O resto, você deixa ser o que é. Você errou na frente de muita gente. Isso aconteceu. Não tem como desfazer. Mas o que você faz depois é o que vai definir quem você é, não o erro. Rafaela respirou fundo. A senhora é muito direta. Você me pediu honestidade. Teresa disse. Eu não saberia te dar outra coisa. Quando Rafaela voltou para o salão, Henrique estava procurando por ela. Eles se encontraram perto da entrada. Ele olhou para ela por um segundo, avaliando, e ela viu naquele olhar todas as perguntas que ele ainda não havia feito. Eu estava com a Teresa, ela disse. Ele ficou parado. Conversei com ela. Rafaela continuou. Pedi desculpas. Henrique ficou olhando para ela. E ela disse coisas que eu precisava ouvir. Uma pausa. Você podia ter me contado quem ela era, Henrique.
Podia, ele disse. Fui adiando porque eu sabia que ia ser uma conversa difícil e não queria ter ela agora, no meio de tudo. Mas a culpa do que aconteceu não é dela, e não é minha, e isso também precisava ser dito. Eu sei, ela disse. E era verdade. Ela sabia. Eu me comportei de um jeito que eu não quero que defina quem eu sou. Ele ficou olhando para ela por mais um momento. Havia aquele canto fechado na expressão dele ainda, mas havia também outra coisa, algo que estava observando, avaliando se o que estava ouvindo era o que parecia ser. É uma noite longa, ele disse por fim. É. Podemos conversar de verdade depois. Sim. Ele pegou a mão dela. Não como gesto de reconciliação completa. Como gesto de continuação. De que a conversa estava em aberto, mas que a noite ainda tinha que terminar da forma que havia começado, os dois juntos, na frente das pessoas que haviam vindo. Ela deixou ele segurar a mão dela. E sentiu o peso de tudo o que havia acontecido e de tudo o que ainda precisava ser dito, e também sentiu, pela primeira vez em muitas horas, que esse peso era carregável. Teresa foi embora às 12h30. Não fez cerimônia. Pegou a bolsa de tecido, cumprimentou os que estavam ao redor na mesa 18, e foi até Henrique para se despedir. Você não precisa ir, ele disse. Preciso, sim, ela respondeu. Tenho missa cedo amanhã, e a Cláudia me ligou 3 vezes, coitada, preocupada. Ele riu. Abraçou ela de novo, demorado. Obrigado por ter vindo. Eu prometi. Ela se afastou. Depois voltou, colocou uma mão no rosto de Henrique por um segundo, o gesto que ela havia feito desde que ele era pequeno e havia feito alguma coisa que a enchia de orgulho. Você é um bom homem, ela disse baixinho. Não esqueça disso quando for difícil. E foi. Ninguém chamou um táxi para ela. Ela havia chegado de ônibus e havia planejado voltar da mesma forma. Era tarde, então chamou um aplicativo. Enquanto esperava na entrada do salão, ouviu a música chegando de dentro, amortecida pelas paredes, e pensou no rosto da noiva quando as duas haviam ficado sentadas no banco lá fora. Havia algo naquele rosto que Teresa havia reconhecido. Não o desprezo do começo da noite, que era mais superficial, mais reflexo do que convicção. Mas a expressão de quem acabou de olhar para o próprio espelho e não gostou completamente do que viu. Essa expressão ela conhecia. Havia visto em muita gente ao longo de décadas. Era, em geral, o começo de alguma coisa. Nem sempre. Mas às vezes. O carro chegou. Ela entrou. Olhou para o salão iluminado pela janela enquanto o carro saía. Ela não sabia o que o futuro de Henrique e Rafaela guardava. Ninguém sabia. Casamento era uma aposta longa, e apostas longas podiam ir de muitas maneiras. Mas ela havia dito o que havia ido dizer. Havia ficado onde havia prometido ficar. Havia saído de pé, com o vestido azul desbotado e a bolsa de tecido, e não havia pedido desculpas por nenhum dos 3. Era o suficiente para ela. 3 semanas depois do casamento, Rafaela foi ao Hospital das Clínicas de Campinas. Não havia ligado antes. Havia chegado na recepção e perguntado pelo nome de Cláudia Saraiva. A recepcionista havia dito que a enfermeira-chefe estava de plantão, mas que poderia passar o recado. Rafaela havia dito que esperaria. Esperou 40 minutos numa cadeira de plástico no corredor, com um buquê de flores nas mãos que havia comprado numa floricultura no caminho. Quando Cláudia apareceu, Rafaela reconheceu os olhos imediatamente. Os mesmos olhos de Teresa. A mesma calma. Posso ajudar? Cláudia disse, olhando para o buquê com uma expressão que era simultaneamente curiosa e cautelosa. Meu nome é Rafaela, ela disse. Sou casada com Henrique Cavalcante. Um segundo de reconhecimento no rosto de Cláudia. Eu sei quem você é. Eu imagino. Rafaela respirou. Eu vim pedir desculpas pelo que aconteceu com a sua mãe no casamento. E também. Ela parou. Também porque eu queria conhecer a filha de uma mulher que disse coisas que eu precisava ouvir. E porque não sabia de outra forma de fazer isso além de aparecer. Cláudia ficou olhando para ela por um longo momento. Você sabe que ela não se importou, né? Cláudia disse por fim. Com o que aconteceu. Eu fiquei mais brava do que ela. Eu sei. Rafaela disse. Mas eu me importei. Cláudia ficou em silêncio. Depois olhou para o buquê. Essas flores são para mim ou para ela? Para vocês duas. Mas ela não me deixou o endereço, então. Cláudia riu. Foi um riso curto, mas genuíno. Ela nunca deixa, disse. É o jeito dela de manter o controle da situação.
Ela estendeu a mão para o buquê. Rafaela entregou. Eu vou passar o recado. Cláudia disse. E as flores? Obrigada. Ela estava se virando para ir quando ouviu Cláudia dizer. Ela vai querer saber como você está. O que eu digo? Rafaela pensou por um segundo. Diz que eu estou aprendendo, ela disse. Ela vai entender. Ela entendeu. Naquela mesma noite, Teresa ligou para Henrique, como fazia todo o primeiro sábado de cada mês desde que ele havia entrado na faculdade. Conversaram por 40 minutos sobre coisas variadas. A saúde da vizinha dela que havia fraturado o quadril, o congresso de cardiologia que ele havia apresentado, a reforma que o apartamento de Cláudia havia precisado depois de um problema na tubulação. Perto do final da ligação, Henrique perguntou. A Cláudia te contou que a Rafa apareceu no hospital? Contou. Teresa disse. E? Uma pausa curta. Ela disse que está aprendendo. É. Henrique disse. Ela está. Então tá bom. Teresa disse simplesmente. E era isso. Não havia resolução perfeita, nem transformação completa, nem redenção embalada com laço. Havia uma mulher que havia errado de um jeito visível e que estava, dia após dia, tentando entender de onde esse erro havia vindo e como se tornar alguém que errava menos. Havia um homem que amava os dois e que havia aprendido que amor sem honestidade é só conforto. Havia uma mulher de vestido azul desbotado que havia ficado de pé no centro de um salão caro e dito a verdade sem se desculpar por nenhuma sílaba dela. E havia uma filha que havia colocado o buquê de flores na mesinha da sala da mãe, numa tarde de sábado, enquanto as duas tomavam café e não precisavam dizer muito, porque algumas coisas já haviam sido ditas da forma certa, no lugar certo, na hora certa. E isso era suficiente. Fim.